A gente sabe que a comunidade evangélica tem se expandido bastante a nível, não vou só falar só local, mas nacional, até Mundial, estudo, é Thiago. mundial, né? A gente vê pelo menos estudos, já vi até uma matéria esse ano, indicando que os evangélicos vão superar em números a católica talvez no máximo 10 anos, 10, 15 anos. Hoje, como é que a gente poderia mensurar essa população evangélica dentro assim dessa convivência que o senhor tem hoje, também com outras congregações, com outras igrejas, esse diálogo? Como é que hoje você observa os evangélicos de Santa Quitéria? A comunidade protestante, assim que a gente chama, né? Claro, assim, não tem os números oficiais, assim, de tipo de IBGE, mas uma noção. No caso a questão da evolução, Isso, né? essa evolução ao longo desse tempo que você está aqui, o que é que você observa não sei se a palavra certa é adesão, mas das pessoas que passaram a seguir o evangelho, o comentário evangélico. Esse crescimento a nível nacional, acho que até mundial, né? Sim. Isso é dividido por cada setor. Por exemplo, aqui no Brasil a igreja tem crescido não em Santa Quitéria, mas no Brasil. Observando bem que, por exemplo, em Santa Quitéria há 12 anos atrás, o índice de igreja, assim, de salões alugados, de igrejas, prédios próprios e tal, era bem menos do que o de hoje, né? E tudo isso faz um somatório, porque cada ponto que se abre, que se prega o evangelho, não vai depender de que a pessoa tenha, o que eu acabei de falar, vocação ou chamada, para a pessoa se converter. Vai depender do que a pessoa vai falar. Se ele vai falar o evangelho em si só é responsável para transformar a vida de uma pessoa. Então, com isso aí eu percebo que nesses últimos 10 anos aqui em Santa Quitéria, como também em outras cidades, tem crescido, evoluído bastante. Tanto a questão de quantidade de igrejas, obviamente, e consecutivamente as lideranças também aumentaram, mais igrejas, mais líderes, né? E se mais igrejas, mais líderes, mais pessoas assistidas, acompanhadas, orientadas, aconselhadas, né? Então, isso tudo faz com que a gente tenha essa perspectiva de que ela vem gradativamente crescendo e vai continuar gradativamente crescendo. Além disso, tem um fator que é muito, muito interessante, é que se diz que um pequeno povo se engana por pouco tempo, mas um grande povo não se engana por muito tempo. Então, assim, o próprio tempo se encarrega de dizer às pessoas a importância de que há numa vida, numa família, de ter um encontro com Jesus. Porque assim, o meu depoimento, o meu testemunho é verídico, é verdadeiro. Mas quantas pessoas podem olhar para mim e duvidar do que eu estou aqui falando? Não é verdade? Pode duvidar. Sim. Mas quem me conhece sabe. Então assim, trazendo para os nossos dias, quantas pessoas não é capaz de uma igreja ouvir uma pregação, porque isso para mim não importa, como eu também pensei isso há 40 anos passados, né? Antes de 40 anos, né? Pois bem, isso não é importante, isso não vai fazer diferença. Mas a partir do momento que se envolve com um colega de trabalho, com um colega de escola, com pessoas viajando, que escutam uma palavra aqui, um louvor ali, isso vai infiltrando. E aos poucos a pessoa vai cair na realidade. Porque assim, o evangelho não é uma brincadeira. A gente às vezes mistura tudo. E a religião, sim, a igreja evangélica também é uma religião, não resta dúvida, né? Mas nós não primamos pela religiosidade. Porque ser religioso não faz muita diferença. Inclusive, eu tenho um artigo que diz assim, que se você prega o evangelho, a pregação te faz um pregador. Mas se você vive o evangelho, te faz um cristão. E um cristão é basicamente essa pessoa que adere, né, o que está escrito em todo o evangelho de Cristo Jesus, né? Por exemplo, quando Jesus chama os seus primeiros seguidores, ele chama homens que não daria para se apostar nele. Às vezes eu até brinco assim, por exemplo... Então, essa história de Judas, né? Quem teria capacidade de chamar um daquele e entregar ele a bolsa do tesouro? Somente Jesus faria isso, mas ninguém. Porque Jesus seria capaz tanto de transformar a índole dele, tá? Como também chamar para que se cumprisse nele o que estava já previsto pelas profecias. Então, esse questionamento muita gente faz. E dentro desse contexto que se fica sobreentendido que a pessoa do nível que tiver, o evangelho é capaz de alcançar, e com esse alcance do evangelho é que faz com que a igreja de muitos anos venha gradativamente crescendo, e a sua pergunta a nossa perspectiva é que ela continue crescendo. Isso nos faz entender que é uma afirmação, uma confirmação do poder que há na palavra de Deus, que há no evangelho de Cristo Jesus. Poder de transformar, de impactar, de libertar. Inclusive, às vezes eu tenho falado algumas coisas assim, quando alguém me faz algumas entrevistas e pergunta nessa questão sobre o apoio aos evangélicos. É muito pouco, porque quem vive dentro sabe que o rendimento que as igrejas evangélicas dão no estado como esse é muito grande.
Você pode imaginar o que é 10 anos, dentro de 10 anos no estado do Ceará, por exemplo, no Brasil, quantas mil pessoas que poderiam estar hoje sugando o país, dado as entradas nos hospitais, as entradas nos presídios, a morte prematura, enfim, os seus crimes, que tudo isso tem gasto, né? Enfim, né? E através das igrejas que ministram a palavra de Deus, as pessoas são transformadas. E se a gente olhar com os bons, vai ver que as pessoas transformadas reduz a folha de gasto do país comer significativamente. E isso é um setor que às vezes eu penso assim, deveria ser mais aplaudido, deveria ser mais investido, deveria existir mais apoio, até na questão, digamos, financeira, porque hoje tudo tem custo, né? Claro. Nós estamos aqui, eu acabei de perguntar ao senhor aqui, né? Isso aqui tem custo, tem os funcionários, tem todo o aparato de valores para investir aqui, né? Para trazer aqui esse momento com a gente aqui. Então, tudo que se faz hoje tem gasto. A gente administra uma igreja, mas tem reforma, tem construção, tem atendimento, tem a obra social, tem doação de cesta, doação de exame, de consulta, não sei o que mais, né? Medicamento, todas essas coisas estão dentro das igrejas, né? Além disso, a própria pregação do Evangelho, você não vai para a rua hoje, você não tem que contratar um palco por valor, mais valor, né? Você chama um pregador de fora, mesmo sendo irmão da igreja, ele vem no carro dele, tem seus gastos, tá? Então, tudo isso eu vejo que é uma porta gigantesca para a gente investir e ver resultado. E quem ganha com isso? Todo mundo. O céu ganha, a família ganha, a sociedade ganha, as autoridades ganham, as pessoas individuais ganham, porque isso é uma coisa que a gente já sabe de fato e de direito que é verdade. Os resultados são positivos. Eu acho interessante dentro da sua fala, Pois não. porque toda vez que você fala, você não fala em si puxando para a sua igreja, Não. para o seu, Sim. para sua congregação, né? Tá. É assim o nome? É porque Pode você ser, me pode ser perdoe. denominado Você assim, me pode ser. perdoe. É Não, porque- não, tranquilo. Não, mas é isso mesmo. A congregação, a igreja, a assembleia. E é interessante porque você sempre coloca a questão de Jesus, Sim. englobando todas as igrejas cristãs. E isso já mostra, até mesmo uma coisa que no começo você falou, a questão do respeito que você tem Tem, viu? por todas as igrejas. E isso eu acho que é uma coisa muito importante, que eu acredito que todo mundo que é envolvido em igrejas deveria ter. Porque, inclusive, é um ensinamento de Cristo, né? Sim. Isso aí é admirável. Apesar, eu vou até complementar a fala do Edilson, assim, o Edilson faz essa fala porque a gente observa que hoje está muito radical as coisas, Tá. no sentido, assim, de congregação versus congregação, que não deveria ser assim. Hoje, pastores se digladiam na internet, pessoas Tá. que utilizam o nome de Deus e acabam mudando aquilo que Deus ensina, faz totalmente Deturpando, diferente, né? Deturpa. Então toma uma condução muito diferente. E ver essa forma de respeito que vocês têm, eu acho que tem até um momento, Edilson, aqui em Santa Terra, que simboliza muito, que é a questão do dia do Evangelho, né? O dia do Evangélico, o que era antigo Sal e Luz, que hoje tem essa participação, né? Todos ali se juntam para celebrar o dia do Evangélico em Santa Quitéria, diferentes denominações, diferentes congregações, mas por um único objetivo: levar a palavra para milhares de pessoas, para mais pessoas, né? Certo. Deixa aqui para você aqui, assim, as divergências, elas são inevitáveis porque, assim, digamos, o ministério assembleano, nós temos a doutrina genuinamente bíblica, Certo. ela não pode ser alterada e diminuída, até porque a Bíblia diz que quem tirar um tio, né, todas as maldições das dessa pessoa, né? Então, mas nós temos um estatuto, né, um regimento interno. Então, assim, aí você vai para um outro ministério, outra igreja que é respeitado também, mas lá tem a mesma doutrina bíblica, mas o estatuto é outro, tá? Então, essa divergência é natural que tem, porque, por exemplo, todas as empresas, cada um tem o seu estilo de trabalho, o seu jeito de trabalho, os seus investimentos, etc. Então, a igreja, nesse sentido, também tem. As igrejas têm a doutrina que é padrão para todo mundo, Bíblia é Bíblia, acabou, Deus é Deus, e assim, Claro. o Espírito Santo, etc. Mas o estatuto, ele vai dar o equilíbrio no sentido de administração, equilibrar o pastor, equilibrar o presbítero, equilibrar o membro, quais são as obrigações, os deveres, etc. Tá? Então, cada um tem seu estilo estatutário, então isso gera uma certa divergência, porque é um jeito é do outro. Por exemplo, quando eu recebo uma pessoa que vem de um ministério que não é assembleano, né, a gente tem todo aquele amparado, aquele cuidado, para que a pessoa não se sinta como é que diz, um peixe fora d'água, né? Todo aquele cuidado. De igual modo, quando o nosso também vai para uma outra igreja também, supõe que seja assim também, tá? Agora, o que é que eu discordo, né, em relação ao evangelho? Assim, que um pastor vocacionado, com todo o meu respeito, né, vocacionado, chamado, que eu me incluo, porque eu me considero um pastor chamado, vocacionado, eu não teria a menor condição de ser pastor, por motivo nenhum.
antes que a gente conclua esse assunto, eu venho de uma família extremamente pobre, eu vou explicar a você. Pobre, pobre. Eu sei o que é pobreza, não é de sofrer fome, não. Aliás, não é de passar fome, não, porque passar fome senão agora comendo aí, né? Vocês estão passando fome comendo, né? Eu sei o que é pobreza, é de sofrer a própria fome. Eu sei o que é amanhecer o dia, na minha adolescência, eu criança, e até a noite, vocês sabem o que foi almoço, porque não tinha, porque os pais muito pobres, né? Depois eu explico sobre isso, tá? Então, essas coisas eu entendo. Então, o que é que acontece? O pastor vocacionado, ele não deve primar, ter seus interesses pessoais assim. A igreja tem que ser maior, tem que ter mais gente, tem que trazer todo mundo, tomar da vida para. Eu não trabalho assim. Fazer uma estrutura grande, mais grande, volumoso, né? Até que faça dentro da necessidade. Eu estou falando de pessoas, sugar de alguém. Aqui nós estamos agora, certamente, vários dos meus obreiros nos assistindo, e sabe o que é uma verdade. Eu ensino todos pessoalmente que nós não trabalhamos com esse espírito de ganância. Aí aquela igreja tem que se acabar para nós encher, ela tem que diminuir para nós aumentar. Não é assim que se trabalha, né? Até porque a Bíblia diz assim, segui a paz com todos, está na Bíblia isso, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Não sei se você lembra, mas na pandemia houve um destaque, porque houve um momento, foi com você, comigo e o padre Fábio, né? Muita gente ficou curioso o que vai acontecer, porque se esperava que fosse haver um debate. Eu ia perguntar você lembra disso? Sim. Pronto. E havia um negócio assim, porque o padre e o pastor... Meu Deus, né? O padre e o pastor... Nem o padre Fábio tem esse perfil, e nem o pastor Wilson. Um dia alguém me fez uma pergunta, se você me permitir, assim, pastor, se você se encontrasse com o Papa, o que você fazia? Nada. O que eu tenho contra o Papa? Nada. O Papa é uma pessoa que estudou, é uma autoridade. Obviamente tem nossas divergências, talvez o Papa, um padre ou um católico possa ver, olhar para mim e discordar algumas coisas, como eu discordo também. Mas essa discórdia não é uma discórdia que me dá direito de desrespeitar, de tratar. De ofender. De ofender, né? Não dá esse direito, entendeu? Então nossas igrejas, assim, ela não deve crescer por essa visão de tomar de alguém, de ambicionar, de arrancar. Por isso que o senhor fez essa observação, eu até lhe parabenizo, você foi bem interessante, bem enfático nisso, né? Que a minha intenção aqui não é que as pessoas conheçam o Evangelho e enchem a Assembleia da Piracicaba, né? Logicamente, se acontecer, eu fico feliz, porque eu estou aqui para isso, né? Mas o meu desejo é que todas as igrejas, todos os pastores, né, todos os homens de Deus, né, tenham esse prazer de estar ministrando uma palavra verdadeira e que haja resultado através da pregação do Evangelho e que a igreja que ele pastoreia, ela cresça, desenvolva, vá avante, aumente, construa, né? Então, essa assim, porque fora desse princípio, a gente vai demonstrar uma ambição, uma ganância, que isso não é reino de Deus, tá entendendo? Reino de Deus é outra coisa, reino de Deus é sem ambição. O Senhor Jesus, certa feita, ele ia com seus discípulos e percebeu um rapaz que vinha seguindo passo a passo. Ele para e pergunta, para onde você vai? Eu vou te seguir por onde quer que andar. E Jesus, que sonda os corações e conhece os pensamentos, assim, você está atrás de mim porque você quer comer peixe e pão, não é? Aí diz assim, olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Não é que Jesus fosse ali favorável à pobreza, estava querendo deter um pensamento econômico que estava seguindo a Jesus por interesse. Então, o cristão, o pastor, ele não deve ter esse lado assim de seguir a Cristo, ter uma igreja por interesses seculares. Por exemplo, Tiago, quando eu vim para Macaraú, faz 16 anos agora em julho próximo, eu tive que renunciar naquele tempo, tá? R$7.000 trabalhando segunda, quarta e sexta somente. Eu tive que renunciar a isso. Nós temos aqui em Macaraú, hoje em Macaraú, você deve conhecer, o pastor Edgar, que assumiu Macaraú recentemente. Que é vereador de Vajota. Edgar Procópio. Edgar Procópio, ele deve estar até nos ouvindo agora, né? Teve que renunciar, porque é o nome da comissão. Nós temos o pastor Azaria do Impu, na época eu presidi aqui a regional aqui, eu estive lá com ele pessoalmente, uma equipe de pastor, para trazer a informação da convenção, que para assumir a igreja do Impu, no lugar do pai dele que tinha falecido, ele teria que renunciar a função de vereador. E isso eles fizeram. No meu caso também, eu estava em Itapipoca, eu tinha essa renda mensal de 6.800, 6.500, 7.000, isso é muito dinheiro há 16 anos atrás, era muito dinheiro. Trabalhando 3 dias por semana, né? Sem ser empregado de ninguém, né? Eu tive que renunciar a isso porque a minha escolha seria, ou eu cresceria trabalhando secularmente, ou renunciava tudo e fazer o trabalho de Deus. Como eu tinha uma chamada vocação e a porta abriu no momento que eu tinha que ter só essas duas respostas, sim ou não, eu disse sim, renunciei tudo, vim para Macaraú, um trabalho muito pequeno. A nossa cidade, você sabe, acabou de falar, a cidade de Itapoca, cidade boa, clima bom, né? Nós morávamos bem pertinho da igreja sede, o colégio em frente à minha casa, a gente saía, atravessava o colégio, aquela coisa todinha, né?
nós tínhamos vários veículos para andar, tinha condição financeira, e ainda hoje nós temos nossos bens lá ainda, assim, algumas coisas me lá estão quase que assim, meio que abandonadas, né? Pois bem, mas renunciei tudo. Então isso é assim, é a vocação que eu acabei de falar, é a chamada para o ministério, é fazer por amor à obra, e não por amor aos status, à posição ou até valores. Isso não é a prioridade. Obviamente que está escrito na Bíblia que se deres ouvido a voz do seu teu Deus, todas essas bênçãos te acompanharão. E essas bênçãos está falando de tudo que você possa imaginar. Bênção financeira, bênção familiar, bênção ministerial, são muitas bênçãos. Elas acompanham porque são resultado da sua submissão à ordem divina.